Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos aqui com mais uma mensagem do Senhor para a sua vida. Estamos aqui com mais uma mensagem para nos aproximarmos do Senhor, para servirmos a Deus, para estarmos próximos de Deus. É por meio da mensagem do Senhor que nós fortalecemos o nosso espírito, a nossa alma. É o alimento verdadeiro do nosso espírito e da nossa alma para enfrentarmos as potestades, os principados e hostes do mal que habitam neste mundo. É por meio da mensagem de Cristo, é por meio da mensagem do Senhor que nós nos protegemos, nos blindamos desse mundo que jaz no maligno. Então, meu amado, minha amada irmã, eu não sei o que se passa em sua vida, mas eu creio que Deus quer falar contigo por meio dessa mensagem. Se você está assistindo a este vídeo, se você está ouvindo esta palavra, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até este momento, te trouxe até este vídeo para que você ouça essa mensagem, porque o Senhor quer falar com você e com sua família. Então ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, pois Ele quer cuidar de você, pois Deus quer que você se entregue a Ele em espírito e em verdade. Eu não sei o que é que se passa pela sua vida, mas eu tenho certeza que essa mensagem de Cristo, que essa mensagem do Senhor, ela vai te dar força necessária para você enfrentar as batalhas do dia a dia. Descansa no Senhor, descansa na palavra dEle, porque é a única que nos dá força para vencermos as batalhas espirituais. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta, ela é contra as potestades e principados. Então, meus amados, se você estiver com a Bíblia neste momento, se você não tem a Bíblia neste momento, ouça a mensagem do Senhor de forma concentrada. Ouça a mensagem do Senhor. Preste atenção nessa mensagem, porque Deus quer falar contigo por meio da mensagem dEle. E se você tiver sua Bíblia em mãos neste momento, abra no livro de Gênesis, capítulo 4, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 16. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 16. E a mensagem do Senhor diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta.
Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Meus amados irmãos, nós podemos ver nesta perícope que existe uma família, esta família, a primeira família aqui, constituída por Deus. A única família que habitava na terra. Aqui nós temos 2 personagens. Nós temos Caim e nós temos Abel. Caim era agricultor e Abel, ele era pastor de ovelhas. Neste texto, nós conseguimos entender, e o Espírito Santo de Deus aqui nos mostra, que a principal causa desta família ter sido destruída, desta família ter visto a primeira morte acontecer na face da terra, surgiu por uma inveja. Caim invejou seu irmão. Podemos ver isso no início desse texto, quando nós vimos que Abel ofertou o melhor para o Senhor, as suas primeiras crias. Abel vai lá e oferta o melhor dele. Já Caim, nós conseguimos ver que ele trouxe ali, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Mas o Senhor Deus não aceitou a Caim, e nós conseguimos ver isso no versículo 5, que o Senhor não aceita a Caim e nem a sua oferta. Já Abel, Deus se agrada de Abel
e se agrada da oferta de Abel. Aqui nós podemos ver que primeiro Deus se agrada de Abel e depois ele se agrada da oferta de Abel. Já Caim, ele não se agrada de Caim, não aceita Caim e nem aceita a sua oferta. Por isso ter acontecido, Caim, nós conseguimos ver no versículo 5 que Caim se enfurece, ele fica enfurecido, furioso, e aí o versículo 5 diz: mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí o Senhor ainda fala com Caim. Antes de acontecer uma tragédia, o Senhor fala com Caim. O Senhor orienta Caim. Aqui nós podemos ver que Caim, ele é orientado, ele é alertado pelo Senhor. Deus tem esse cuidado. Deus ainda cuida de Caim neste momento e fala com Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, aqui Caim não estava fazendo o bem. Aqui nós podemos ver nesta pergunta do Senhor Jesus, do Senhor Deus, nós podemos ver que Caim não estava fazendo o bem. Neste momento, ele ainda não havia matado Abel. Ele ainda não tinha cometido essa tragédia dentro dessa família. Mas aí nós conseguimos ver que mesmo o Senhor alertando Caim, o Senhor tendo esse cuidado com Caim, orientando Caim, porque logo depois ele fala no versículo 7, o Senhor diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor está dizendo neste momento a Caim: toma cuidado, meu filho. Toma cuidado com o que você está fazendo, com o que está em seu coração. Toma cuidado. Meus amados, por isso que nós devemos buscar a palavra do Senhor, para estarmos próximos do Senhor, para que possamos vivificar o Espírito de Deus que habita em nós e mortificarmos a nossa carne, porque é por meio dessa carne que nós pecamos, porque é por meio da carne, quando damos ouvido à carne, aquilo que desejamos, nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Devemos a todo instante, a todo momento, meus amados irmãos, estarmos ligados ao Senhor Deus, sempre pensando, sempre com a sua palavra em nossa mente, sempre pensando em Deus, porque é somente Ele quem nos guarda. E Deus fala contigo nesse momento, meu amado irmão, o que está se passando pela sua vida, o que está se passando em seu coração. Tira isso do teu coração, afasta isso da tua família, cuida da tua família, porque a tua família é um projeto de Deus, é um dos maiores projetos do Senhor, é a tua família. Cuida dela, toma cuidado com os teus filhos,
Orienta teus filhos pelos caminhos do Senhor. Aqui a gente pode ver que essas duas crianças, esses dois personagens, eles são ensinados, eles crescem sendo ensinados pelos seus pais, Adão e Eva. Eles são instruídos pelos seus pais. Os dois, eles bebem leite da mesma fonte, crescem juntos, sendo instruídos, ensinados, ouvindo as mesmas histórias, porque neste período aqui eles não tinham avós, eles não tinham tios, aqui eles não tinham coleguinhas de turma, eles não tinham colegas de sala de aula, colegas de trabalho. Esses dois personagens desta perícope, eles não tinham amigos que os influenciassem para o mal. Eles não tinham aqui uma sociedade promíscua, mas Caim se deixou ser contaminado pela inveja. E inveja esta que faz parte do inimigo, que faz parte não dos ensinamentos do Senhor, mas faz parte de Satanás. Meus amigos, meus irmãos e irmãs, cuidado com essa inveja que está dentro de você. Não deixe ela te dominar. Não deixe esse ódio por meio da inveja te contaminar, porque senão você vai se afastar do Senhor Jesus, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Mortifica esta carne e vivifique o Espírito Santo de Deus que habita em você. Tome cuidado, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor a todo instante, a todo momento, querendo adentrar, querendo uma brechinha para adentrar em sua vida e destruir ela, porque ele sabe os pontos fracos que você tem. Não deixa o ego, não deixa a inveja tomar conta de você, meu amado irmão. Não deixe essa inveja contaminar a sua família. Oriente ela a servir a Jesus Cristo, a servir ao Deus vivo. Ensina os caminhos que seus filhos devem andar. E mesmo quando se tornarem velhos, eles nunca se desviarão deles. Está escrito em Provérbios: cuide dos seus filhos. Cuide da sua família, meu amado irmão. Se você está com inveja de um irmão seu, seja um irmão sanguíneo, ou seja um irmão da sua igreja, ou seja um irmão que você trabalha com ele, ou que você estuda com ele, não deixe a inveja tomar conta de você, porque você pode fazer besteira, você pode se afastar do Senhor. Não deixe ela te dominar. Você que tem que dominar essa ameaça que bate à sua porta. Porque o Senhor Deus disse aqui, no versículo 7 ele diz, olha, o pecado ameaça a porta. Ele está dizendo assim, ó, o pecado está batendo na porta, o pecado está chegando aí, o pecado vai te contaminar, vai te influenciar para o mal. Toma cuidado. O Senhor está alertando Caim, mas Caim não deu ouvidos. E o Senhor Deus diz, ele deseja o pecado, ele deseja conquistá-lo. O Senhor está dizendo a Caim, mas você deve dominá-lo. O Senhor diz a Caim que ele é quem deve dominar esse pecado e não o pecado dominar a Caim. Mas Caim
não dá ouvido a essa mensagem do Senhor. Caim não dá ouvido ao que o Senhor está falando para ele. Caim não deu ouvido ao que o Senhor o alertou. E aí no versículo 8, nós conseguimos ver ali que Caim comete uma grande tragédia. A primeira família constituída por Deus na terra, projeto de Deus na terra, mas foi a primeira família, onde nós conseguimos ver no capítulo 3 de Gênesis, a primeira família a ser influenciada e cair no pecado. Eva foi atraída por uma serpente, deu ouvido ao pecado, e Eva, junto com Adão, caem no pecado. No capítulo 4, nós conseguimos ver que a primeira família aí, constituída por Deus, foi essa família que viu a primeira morte dentro da sua própria família. Um irmão tirando a vida de um outro irmão. Hoje, meus amados irmãos, quantas famílias nós já vimos em reportagens, quantas famílias sendo destruídas. Parece até que está comum hoje, parece até ser normal hoje nós vermos família destruindo a própria família. Pais matando filhos, matando esposa, marido matando esposa, esposa matando marido, filho matando pai por heranças, por dinheiro, deixando ser contaminado por dinheiro, deixando ser contaminado por riquezas. O Deus desse ser humano é a riqueza e não o Senhor Jesus, e não nosso Deus maravilhoso, que enviou seu Filho amado para nos salvar na cruz do Calvário. Esse não é o Deus desse ser humano que tira a vida de um pai, que tira a vida de um irmão. Não é. Meus amados, quantas famílias hoje sendo destruídas por meio de inveja, de orgulho, de ambição, sendo destruídas por conta de dinheiros, por conta de heranças. Meus amados, tomemos cuidado para que não façamos o que Caim fez. Porque quando nós abrimos lá em 1 João, se você estiver com a Bíblia, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, e nós leremos os versículos 11 e 12. E 1 João diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus amados, a inveja toma conta de Caim, porque as suas obras eram agradáveis ao Senhor. As obras de Abel agradaram ao Senhor e o Senhor agradou-se de Abel primeiro e depois se agradou da sua oferta. Aqui nós conseguimos ver um verdadeiro adorador do Senhor. Abel, um verdadeiro adorador do Senhor. Adorador este que se entrega em espírito e em verdade ao Senhor Deus. Caim, um falso adorador. Porque o mal ele já
praticava. Caim não ofertou ao Senhor. Nós conseguimos, por meio do Espírito Santo de Deus, entender nessa mensagem que Caim não dará a sua oferta ao Senhor em espírito e em verdade. Caim não se entrega ao Senhor Deus verdadeiramente. Há uma maldade em Caim, instalada em Caim. Isso porque Caim deu ouvidos à inveja, ao ódio pelo seu irmão. Caim invejou Abel porque o Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Meus amados, tomemos esse cuidado para que não sejamos um Caim da vida. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, ensine os caminhos certos, ensine a palavra do Senhor aos seus filhos, forge nos seus filhos o caráter de Cristo, para que eles vivam um cristianismo prático, para que eles vivam no Evangelho do Senhor, para que eles ponham o Evangelho do Senhor em prática e adore a Deus em espírito e em verdade, para que eles adorem ao Senhor em espírito e em verdade, meus amados irmãos. Nós conseguimos ver que Caim, ele consegue perceber o tamanho da tragédia que ele fez. Caim percebe o quão grande foi essa tragédia nesta família. E ele diz lá no versículo 13, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Ele percebe, quando Caim diz isso, ele percebeu, a ficha caiu e Caim percebeu a grande tragédia que ele fez nesta família. Misericórdia, meus amados. E Caim diz no 14: hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Caim queria se esconder da face do Senhor. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Caim entende a grande tragédia que ele fez. Quando nós lemos este versículo 14, o 13 e o 14, nós conseguimos ver que Caim aqui percebeu, se deu conta da grande tragédia que ele acabara de ter cometido. Meus amados, se você pecou, se você tratou seu irmão mal, se você cometeu algum pecado, se arrependa de coração, se arrependa, peça perdão ao Senhor e não volte a cometer mais. As consequências virão, é inevitável. O que você planta, você colhe. O que você planta, você vai colher. Mas se arrependa. Se arrependa do pecado que você cometeu. Se arrependa da tragédia que você cometeu. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue-se a Ele em espírito e em verdade, porque Deus é o único que pode te perdoar. É o único que pode te perdoar, meu amado e minha amada irmã. Tome cuidado para que o pecado não bata na sua porta e você dê ouvido a ele. Não deixe esse pecado te contaminar. Não deixe o pecado te contaminar, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque você é um filho de Deus e um filho de Deus não comete tais pecados, não comete tais tragédias como Caim cometeu.
Entregue sua vida a Ele. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Sirva a Deus, meus amados, que possamos servir ao Senhor Jesus Cristo, porque é somente Ele, por meio dele, que nós podemos o adorar em espírito e em verdade. É somente por meio de Cristo que nós iremos para o paraíso. É somente por meio de Cristo Jesus que nós iremos para o céu um dia louvar e glorificar a Deus. Meus amados irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para você. Cuide da sua família. Não deixe a inveja tomar conta da sua família. Não deixe o ódio tomar conta da sua família. Ensine os seus filhos, ensine a sua família a caminhar pelos caminhos do Senhor, sempre, sempre ao lado da palavra de Deus, sempre ao lado de Cristo, porque é o único que vai te salvar, porque é o único que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Foi Ele quem escreveu naquela cruz do Calvário, com o sangue carmesim, Filho, eu te amo. Foi Cristo que deu a vida por mim e por você. Meu amado, gostaria de neste momento fazer uma oração com você e aqui encerrar essa mensagem que o Senhor colocou em minha vida e que por meio dessa mensagem o Senhor falou comigo e com minha família. Oremos neste momento. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu não sei quem é esta pessoa que está me ouvindo neste momento, mas guarda a vida dela, guarda a vida da família desse amado, dessa amada irmã, Senhor Deus Pai, filha de Ti, Senhor. Guia eles sempre pelo Teu santo caminho, Senhor Jesus Cristo, e que não, Senhor Jesus Cristo, que não caiamos em pecados, Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus falou a Caim, o Senhor Deus alertou Caim de que o pecado estava batendo na porta e que o pecado queria dominá-lo. Mas o Senhor Deus alertou Caim, dizendo: você deve dominá-lo. Mas Caim não conseguiu, Senhor. Não conseguiu porque ele não estava conectado à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ele não estava conectado a Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda todos os dias das nossas vidas a estarmos sempre ligados à videira verdadeira por meio da Tua santa palavra, por meio da palavra viva de Ti, Senhor. Pai amado, em Tuas mãos eu ponho a minha vida, a vida de minha família, ponho em Tuas mãos a vida da família desse irmão, dessa irmã que me ouve neste momento. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre esta família que me ouve, sobre a vida deste irmão, desta irmã que me ouve neste momento. E Senhor, meu Deus, eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada irmã, que Deus te abençoe durante essa semana linda e abençoada. E eu creio que Deus tem bênçãos na sua vida e na vida de sua família. Creia somente nele, porque ele é o único que vai te salvar, é o único que cuida de você e vai cuidar da sua família. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus.